Olá pessoal, bem-vindos ao episódio do MagmaCast Conhecendo as Rochas. Eu sou o Renan Grimaldi. E eu sou o Douglas Castro. Nós somos alunos da Geologia na Universidade Estadual de Campinas. E hoje vamos falar sobre o ciclo das rochas no planeta Terra. Oi, eu sou o Daniel Martins de Souza, eu sou mestre em Geociências e atualmente aluno de doutorado do Instituto de Geociências da Unicamp. Eu sou, junto com a professora Carolina Moreto, um dos idealizadores desse projeto e eu vou acompanhar a turma durante quase todas as entrevistas. Então sejam todas e todos muito bem-vindos ao MagmaCast. Espero que seu tempo com a gente seja proveitoso. Bora lá! Esse podcast é vinculado à disciplina de Petrografia e Petrologia Ígnea e vamos abordar temas sobre os 3 principais tipos de rochas, suas definições, formações, processos e minerais presentes. Nosso objetivo é explicar de uma maneira bem simples cada item, podendo proporcionar um conhecimento acessível das geociências para todos que por elas se interessarem. E nesse episódio contaremos também com a presença do professor Douglas Martins, que é professor do Instituto Federal do Piauí, Campus Paulistana. Douglas, seja bem-vindo ao MagmaCast. Por favor, se apresente e conta pra gente um pouco sobre sua formação e sua área de pesquisa. Olá a todos. É uma satisfação participar do primeiro episódio do MagmaCast. Eu sou graduado em mestre em Geologia pela Universidade Federal do Ceará. Estudo minério de ferro desde a graduação, quando eu pesquisei ferro escárnio, minério de ferro associado a escárnios. E durante o mestrado e agora no doutorado, estou estudando minério de ferro em formações ferríferas arqueanas. Desde 2014 sou professor do Instituto Federal do Piauí, no curso técnico de mineração, no Campus Paulistano. Obrigado pela disponibilidade, professor. É um prazer contar com a sua participação logo na estreia do nosso projeto. Pode chegar, fique à vontade, que a casa é sua. Ao longo do podcast, o Douglas vai responder algumas perguntas referentes aos temas abordados. Primeiramente, farei uma breve menção e explicação sobre a geologia, essa ciência da Terra. A nomenclatura geo deriva do grego e significa terra, e é exatamente esse o nosso maior objetivo de estudo. Nessa dinâmica intensa do nosso planeta, iremos explicar um dos principais processos que ocorre, o ciclo das rochas. No ciclo das rochas, como o próprio nome já indica, iremos explicar toda a dinâmica e principais processos de formação e alteração de rochas do nosso planeta. Esse ciclo é constante e mesmo que apenas as rochas da crosta costumem ser acessíveis para nós, o manto terrestre também é constituído por material rochoso, ou seja, é sólido. As rochas da crosta sofrem grande influência da tectônica de placas. A teoria da tectônica de placas estuda os grandes blocos rochosos da crosta, que são as chamadas placas tectônicas, que deslizam sobre a astenosfera e interagem entre si. Elas podem se aproximar em um movimento conhecido como convergente e se afastar em movimentos divergentes. Movimentos convergentes podem originar cadeias de montanhas como os Andes e o Himalaia, e os movimentos divergentes podem gerar dorsais mesoceânicas, como a que existe submersa no meio do Oceano Atlântico. E agora, para introduzir as rochas, precisamos diminuir a escala para seus componentes, os minerais. Os minerais são compostos sólidos, inorgânicos com composição química definida, mas não fixa, e estrutura cristalina. Um exemplo é o quartzo, que pode ser utilizado em relógios ou osciladores de computadores. O talco, que é utilizado para isolamentos térmicos e elétricos. As micas, que são adicionadas em cosméticos para dar brilho, ou o grupo de minerais dos feldspatos, que são minerais de sílica e alumínio que podem variar sua composição entre os mais cálcicos, potássicos e sódicos. As rochas podem ser constituídas por um único tipo de mineral, como é o caso do mármore, ou por mais de um tipo de mineral, como o granito. E essas rochas são divididas em 3 grandes grupos pela geologia: as sedimentares, as ígneas e as metamórficas. E nessa dinâmica do planeta, podemos encontrar vários processos, desde o ciclo da água até o ciclo das rochas, que está sendo abordado aqui, muitas vezes até interligado, como vocês vão ver. Um grande observador dos processos da Terra, principalmente dos processos geológicos, foi o geólogo, médico e naturalista escocês James Hutton, no século XVIII. Ele estabeleceu um dos pilares da geologia, o uniformitarismo. Esse conceito propõe que, observando-se o presente, é possível compreendermos o passado. Ou seja, as leis que usamos hoje para descrever as rochas e suas estruturas ocorrem hoje mais ou menos da mesma maneira que no passado. Professor, você pode explicar para a gente
que é o uniformitarismo, como James Hutton formulou as ideias que foram as bases do surgimento da geologia. O conceito de uniformitarismo ainda é válido nos dias de hoje? Se existe alguma exceção? Na verdade, esse conceito de uniformitarismo ele foi criado por outro fantástico naturalista, o Charles Lyell. Ele usou as ideias do Hutton e publicou um livro chamado Princípios de Geologia, em 1830. E o que dizia o uniformitarismo? Ele tinha como ideia básica que o presente era a chave para entender o passado, ou seja, o passado deveria ser igual ao presente. Assim, a partir desses conceitos, acreditava-se que os processos observados na natureza atuais corresponderiam de forma semelhante no passado. James Hutton era genial e formulou as ideias básicas da geologia principalmente por meio de observações da natureza. Ele analisou as relações entre os diferentes tipos de rochas e concluiu que existiam rochas mais antigas do que outras e que algumas delas eram produto da transformação de outras. Isso pode ser óbvio hoje, mas até então se acreditava que a Terra havia surgido através de processos bíblicos e essa ideia não faz ou não fazia menor sentido. Além disso, ele viveu em uma época de grandes descobertas científicas. Ele era escocês e entre os séculos XVIII e XIX, Edimburgo, a capital da Escócia, era o centro da ciência. Ele teve o prazer de conviver e ser amigo de grandes nomes da ciência, entre eles James Watt, o inventor do motor a vapor. Esse convívio com diversos ramos da ciência foi essencial para a construção do seu pensamento. Só interromper sua resposta, Douglas, eu vou roubar uma indicação que eu vi aqui que você vai dar no final, viu? Já vou falar ela agora. No YouTube tem uma série da BBC, ou BBC, que se chama Men of Rock. Logo no primeiro episódio rola uma visita à Escócia, cheia de imagens lindas em Ultra High Full HD. E o geólogo que apresenta esse documentário, ele refaz essa viagem do Hutton que você está dizendo e revisita essas áreas de estudo dele, né? Então é bem legal. E a série comenta também um pouco sobre esses amigos famosos dele, tipo James Watt. Bom, é isso. Desculpa roubar sua indicação, mas seguindo, professor, e o conceito de uniformitarismo, que agora a gente sabe que na verdade foi apresentado pelo trabalho do Charles Lyell, né, e não o de Hutton. Pois é, hoje sabemos que esse conceito de uniformitarismo ele não é tão correto assim, pois a Terra é bem mais antiga e os processos que atuam hoje, em sua maioria, não existiram em épocas mais antigas. Por exemplo, se considerarmos os processos climáticos atuais, que envolvem, entre outros fatores, a interação da biosfera, da hidrosfera e atmosfera, isso não seria válido para o Neoproterozoico, por exemplo. Pois nesse período que ocorreu entre 1.000 milhões de anos a 540 milhões de anos, uma vez que a grande explosão da vida, onde surgiram os primeiros seres mais envolvidos, ocorreu em torno de 400 milhões de anos atrás. Essa grande explosão da vida que o professor Douglas comentou é conhecida como a explosão cambriana, gente. Durante essa fase que se iniciou aí aproximadamente 540 milhões, 542 milhões de anos atrás, surgiram os bichos com os tecidos duros. E o que isso significa, né? Não é que antes disso, antes desses 540 milhões de anos, não existiam outras formas de vida, mas que o surgimento de bichos com esqueleto e exoesqueletos permitiu uma maior preservação de formas de vida no registro fossilífero. E onde a gente encontra esses fósseis? Nas rochas sedimentares, que o Douglinha vai seguir apresentando para vocês. Reforço que o ciclo das rochas é um ciclo dinâmico, onde as rochas se alteram entre seus grupos, podendo se transformar sedimentar em ígnea, de ígnea para metamórfica e outras transições desse tipo. A principal diferença está no tamanho de seus minerais, que são apontados como os grãos minerais. Temos 5 grandes grupos quando se trata do tamanho do grão, ou seja, a granulometria. Em ordem crescente, podemos dividir os grãos como argila, silt, areia, seixos e blocos. Quando abordamos a classificação das rochas sedimentares com base na granulometria, as argilas formam argilitos e os siltes formam siltitos. Também tem os conglomerados, que são rochas sedimentares de maior granulometria, formadas pelos seixos e blocos. Os minerais mais comuns nas rochas sedimentares são quartzo, feldspato, argilominerais e biominerais. Sobre esses últimos,
não comentaremos ainda. Eles também são compostos sólidos de estrutura cristalina, porém foram formados por organismos vivos. Um exemplo clássico são as rochas do oceano, que podem formar rochas sedimentares carbonáticas. Mesmo que a nomenclatura das rochas sedimentares seja baseada no tamanho dos grãos, a sua composição é extremamente importante, pois ela dita precisamente quão suscetíveis os grãos são ao arredondamento e à perda de volume, devido à variação de sua dureza e tenacidade. Esses grãos são formados por processos de transformação do relevo de ordem física e química, que o Renan vai abordar a seguir. Ao se tratar das rochas sedimentares, fica claro uma necessidade de recordar que essas foram formadas por sedimentos e esses sedimentos exigem a fragmentação de uma rocha pré-existente. Essa fragmentação pode ocorrer em rochas que passam por mudanças de temperatura, ação de ventos, chuvas e até mesmo por ação antrópica. Após essa fragmentação da rocha em partículas menores, esse sedimento é transportado até um local onde a energia de fluxo é menor e eles podem ser depositados. Esse local é conhecido como bacia sedimentar. Com essa deposição de grãos, por longos períodos na bacia sedimentar, podem ocorrer a formação de uma rocha sedimentar pela sobreposição, que gera uma pressão de contato entre os sedimentos. A formação de uma rocha sedimentar por agregação de sedimentos é conhecida como litificação. A dinâmica da bacia sedimentar também mostra diferenças no regime de fluxo a partir dos minerais depositados, uma vez que os minerais mais leves conseguem avançar mais durante o transporte. Um elemento muito importante para caracterizar uma bacia é o declive topográfico, uma vez que a força gravitacional tende a levar os sedimentos para as partes mais baixas das bacias sedimentares. Então, Douglas, você pode falar um pouco para a gente sobre as bacias sedimentares que a gente encontra no Brasil? Dar alguns exemplos? Podemos pensar em bacias sedimentares como grandes recipientes, ou bacias, daquela mesma que vocês conhecem. Esses grandes recipientes podem se formar por diferentes processos geológicos e ao longo de todo o tempo. Hoje existem bacias se formando. No Brasil, existem bacias de diferentes idades que ocorrem tanto na plataforma continental, ou seja, dentro do continente, quanto de margens continentais, as quais chamamos de bacia de margem continental. Todas essas bacias são economicamente importantes, pois guardam grandes reservas de petróleo, gás e água subterrânea. Dentre alguns exemplos que posso citar, temos a bacia do Paraná, continental, idade paleozoica-mesozoica, que cobre grande parte do sudeste, sul e uma parte do centro-oeste, e bacias do litoral, que abrigam pré-sal, entre elas a bacia de Santos e de Campos. Na região de trabalho, por exemplo, fica entre duas grandes bacias importantes, a bacia do Parnaíba, que possui grande potencial para a exploração de gás, formada no Paleozoico, e a bacia do Araripe, de idade Cretácea, que abriga importantes fósseis. E as rochas ígneas têm relação direta com a atividade magmática, então vamos começar com a definição de magma. O magma é uma associação de material fundido líquido com cristais em suspensão e gases que podem ou não estar dissolvidos nele. A gente pode identificar algumas áreas na Terra onde acontece o magmatismo, como os arcos continentais e de ilhas, que são cadeias de montanhas nos continentes e nos oceanos, respectivamente. Essas regiões caracterizam os limites convergentes de placas tectônicas, como discutimos antes. Nos limites divergentes de placas, ou seja, quando elas se afastam, também ocorre magmatismo e formam-se as chamadas dorsais oceânicas. As rochas ígneas são formadas pelo resfriamento e cristalização do magma. Assim, precisamos definir as duas situações e ambientes onde isso ocorre. A primeira é quando a cristalização ocorre em bolsões de magma envoltos em rocha mais antiga, são os plútons. Esses plútons, o resfriamento do magma é lento e gradual, o que faz com que haja uma melhor formação de minerais que vão se apresentar em cristais maiores. A segunda situação é quando o magma se resfria rapidamente em superfície, agora sendo chamado de lava, com pouco tempo para solidificação, como é observado nas atividades vulcânicas. Nesse caso, os minerais não serão bem formados e vão se apresentar em cristais pequenos e de difícil identificação a olho nu. São exemplos desses dois tipos de cristalização. No primeiro, das rochas